E o tema ele é muito amplo, portanto, nós vamos nos concentrar mais em os fatos da conjuntura, a situação política, econômica e social do Brasil. Porque falar do Estado é uma coisa muito ampla, falar das reformas da mesma maneira. Como amanhã vai ter um ponto de reforma, a reforma administrativa, eu vou só colocar poucas coisas sobre isso, e as políticas sociais. Eu quero iniciar dando alguns dados aqui, porque esses dados que é da direção do sindicato, o ano passado, foi esse ano, eu vim fazer uma discussão e apresentei alguns dados. Aí veja só, nós vamos falar de Estado e de reforma e de políticas sociais. Olha só o que é que tem um negócio, um instituto chamado Laboratório de Desigualdades Sociais. É um laboratório que tem como patrocinador, vamos assim dizer, a Universidade de Economia da França, mas são vários colaboradores, institutos no mundo. Ele diz o seguinte, que em 1820, se fizer as contas, são 222 anos, 220 anos depois, metade da população mais pobre do mundo vivia, essa metade mais pobre do mundo vivia melhor, recebia os salários, rendimentos, eram melhores, portanto, viviam em condições melhores do que metade da população mundial hoje. Reflitam sobre isso. Em 1820, a ciência não era como é hoje. O conhecimento não era como hoje. O Estado, esse ente, Estado, as reformas, as políticas sociais não eram como a gente conhece hoje. E as pessoas eram menos pobres do que hoje. Vocês percebem? E outro grau, outro dado. Em 1820, a maior parte dos países no mundo eram colônias. O Brasil foi colônia, só um exemplo do Brasil, de 1500 a 1822. Alguns dizem, alguns historiadores, que foi até 1830. Então vocês vejam a situação. Pensar que em 1820 as pessoas mais pobres no Brasil viviam melhor, em condições melhores do que hoje, e que as colônias, com as lutas de libertação nacional, que causaram grandes revoluções em muitos países, em continentes, na Ásia, na África, na América Latina, para terem independência, deixarem de ser colônias para serem países com independência. Tudo isso foi luta por melhores condições de vida, por liberdades democráticas, por emprego, por saúde, por alimentação. Tiveram que fazer revoluções ou lutas de independência. Mas teve um problema. Todas essas lutas foram extremamente progressivas e as conquistas, mas todas ficaram nos marcos do capitalismo. Não romperam o sistema capitalista. Então esses dados por quê? Porque quando você vai ver hoje, em 2021, o ano passado, com a crise econômica que se aprofundou, mas também se aprofundou mais ainda com a pandemia, os ricos ficaram mais ricos e surgiram mais novos ricos, e a acumulação de rico no mundo aumentou. Ao mesmo tempo, se somaram mais de 100 milhões de pessoas no mundo em 2021, elas foram lançadas à extrema pobreza. 2021, mais de 100 milhões de pessoas, só em um ano.
entram na extrema pobreza no mundo, no planeta. Olha a diferença em 1820, como fala. Mas olha a grande contradição: mais de 100 milhões em um ano entram na extrema pobreza no mundo, o número de ricos aumenta. Aí, outro dado em 2021. A renda global, ela foi de 86 trilhões de dólares. Todo mundo no mundo, todo mundo no planeta trabalhando e explorando, os exploradores e os explorados. A renda foi de 86 trilhões de dólares no mundo todo. Olha a riqueza. A riqueza foi de 510 trilhões de dólares. Aí o cara faz, mas como é que pode? A renda, todo mundo, no mundo, 86 trilhões de dólares. E a riqueza, 510 trilhões. Justamente porque a renda, segundo o critério desse organismo que eu falei, o Laboratório de Desigualdades Mundiais, diz que renda é aquilo que os indivíduos conseguem adquirir através, sem descontar imposto de renda. Ou seja, todos nós aqui temos renda. Todos nós aqui. Tem ninguém aqui que não tenha renda. Mas de onde vem a renda? Do trabalho. Então nós não temos renda na propriedade com fazendas, com bancos, com redes de comércio e de indústria e terra. A riqueza é o acúmulo, o estoque de capital, de propriedades, na bolsa, ou seja onde for. Então, mas quem é que gera 510 trilhões de dólares de riqueza? Os 86. As pessoas no mundo todo que produziram a renda de 86 trilhões de dólares. Porque quem gera riqueza é o trabalho. Não é à toa que todos os governos, impérios e nas colônias, e todos os países que se tornaram independentes sob o capitalismo, submetidos ao capitalismo, a pobreza continuou e se perpetuou e se aprofundou. Por quê? Porque a riqueza aumenta tirando do trabalho. Não é à toa que todos os governos, eles lutam para quê? Eles lutam para que a jornada de trabalho seja extensiva e o salário menor, porque ele tira do tempo do trabalho que você fica ali, o tempo mais, quanto mais horas, ele tira de você trabalho que é riqueza, mas não devolve para você proporcionalmente ao seu trabalho. Ele devolve desproporcionalmente, porque quanto menos você ganha, quanto menor seu salário, mais riqueza é produzida para os donos das terras, daqueles que têm o estoque de propriedade, de renda, dos meios de produção. Então vejam que o capitalismo e todas as lutas que ocorreram no capitalismo por lutas de libertação nacional, é só olhar agora na Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo tem um monte de países que eram colônias recentemente, muitos até na década de 60, 70. A Tunísia venceu a França. A Tunísia foi colônia da França. Quando cantaram Marselhesa, a música, o hino, a Tunísia, os torcedores vaiaram a França, se lembrando da época que eram colônia, né? Percebem? Então na Ásia, na África, na América Latina, tudo isso teve colônia. Então esses estados que foram se conformando nos impérios e nas colônias que depois se tornaram países independentes, são um estado capitalista. O Brasil também passou por isso, embora não tenha passado pelas revoluções que aconteceram em muitos países da América Latina, como o México, como no Panamá, como na Colômbia, e tantos outros países no mundo. Mas tem um estado, e esse estado é o estado dos ricos. Por isso que no Brasil também, o Brasil foi um dos países que mais a pobreza aumentou. A média mundial de pobreza em 2021 foi de 1,5%, a média mundial de pobreza. A média no Brasil de pobreza aumentou 6%.
6% de 2019 até agora, nesse momento desse Congresso. Então veja que os ataques que vinham acontecendo já há muito tempo no Brasil, e não foi só nesse governo, já vinham nos outros governos. Houve ataque no governo Collor, houve ataque nos governos da ditadura militar, houve ataque no governo do Collor, do Fernando Henrique, 2 mandatos, do Lula, 2 mandatos, da Dilma, 1 mandato e meio, do Temer, 1 mandato. Quer dizer, houve ataques dessa forma. E os ataques se aceleraram, se aprofundaram no governo Bolsonaro. Então você vê que a Previdência já vinha sendo atacada para não entrar nas reformas. O sucateamento do serviço público, a terceirização do serviço público como um avanço para fazer uma mudança, ou seja, uma reforma desse serviço público, já vem ao longo do tempo. Tem essa PEC 32 agora como uma reforma explícita para acabar o regime jurídico único, que eu não vou entrar aqui amanhã, é parte desse tema, mas já é um processo. Os servidores públicos já não têm a estabilidade que tinham no regime jurídico único lá atrás, quando foi aprovado. É muito diferente hoje em dia. Ninguém entra no serviço, quase ninguém entra no serviço público hoje por concurso. Estava passando o filme em cima aqui de vocês. Quase não tem o Detran. Eles choram todo dia porque não tem concurso público no Detran. Quer dizer, então essas mudanças já vêm ocorrendo. E não é só nesse governo, esse governo acelerou um processo que já vem se arrastando dentro desse Estado. E eles chamam de reforma. As reformas que nós damos o nome de contra-reformas. Então nós já estamos assistindo esse desmonte, um processo se acelera agora, e nós queremos dizer o seguinte, que é muito importante que nós façamos uma leitura do que ocorreu, vem ocorrendo nos últimos períodos, principalmente nos últimos 4 anos. Não esquecemos os anos anteriores, mas se acelerou aqui, houve um desmonte praticamente do que ainda tinha. Mas eu quero também dizer para vocês que é muito importante que se preste atenção o que é que nós vamos fazer lá na frente. Porque esse governo Bolsonaro, ele não desmontou suas estruturas. Ele não botou crise entre os 3 poderes burgueses, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas ele criou uma coisa que, se não é novidade no mundo, aqui no Brasil começou a surgir, que é a ultradireita. A ultradireita significa que essa turma não vai desaparecer a partir do governo de frente ampla, do governo Lula, do governo e com Alckmin. Isso não vai desaparecer. Então é preciso que os trabalhadores comecem a se organizar para ter, não as reformas que eles falam, mas ter o restabelecimento e acabar com reorganizar as reformas do que foi a reforma trabalhista. Falar em reforma trabalhista, as centrais se reuniram hoje quinta-feira, com o governo Lula. E eles estão, as centrais, a maior parte, com exceção da CSP, embora a Veja, saiu na Veja, dizendo que a CSP tem acordo em não modificar a reforma trabalhista, a CSP sequer foi para essa reunião com o Lula. E o que a CSP levanta é que tem que fazer, acabar com a reforma que foi feita na legislação trabalhista, voltar a ter todos os direitos que tinha antes, e ampliar mais, inclusive. Em nome de que as centrais se reuniram hoje? Em nome da possibilidade de aumentar o salário mínimo, que o Lula já disse que ia aumentar 1,5%, e na possibilidade da autonomia para as entidades sindicais ter o seu financiamento, porque na iniciativa privada acabaram com o imposto sindical. Então, uma espécie de uma negociação, principalmente das maiores centrais, para fazerem vista grossa aos ataques que aconteceram no governo Temer com a legislação trabalhista e não repor, deixar por isso mesmo, fazer de conta que não aconteceu nada. Essa história, quero lembrar para vocês também aqui, essa história nós conhecemos. Na Espanha, pós governo Franco, ditadura de Franco, que durou mais de 30 anos, todo o movimento sindical, todo o movimento sociais e o movimento sindical se juntou ao Partido Socialista Espanhol, Felipe González, o primeiro-ministro. Fizeram um pacto, um governo de unidade nacional, um pacto de Moncloa. Era um pacto que foi feito numa cidade
E o que aconteceu? A Espanha estava com quase 20% de desemprego e fizeram um pacto de uma tal forma que o desemprego ia diminuir, mas 1,5% ao longo de 5 anos. Os direitos trabalhistas que foram cortados pela ditadura de Franco iam ser restabelecidos, mas não nos patamares anteriores. Por isso que a França, a Espanha na Europa, sempre foi há muito tempo o país que o mais alto nível de desemprego está na França, em toda a Europa. Porque o Pacto de Moncloa, no governo de frente ampla, não conseguiu restabelecer nenhuma legislação que retirou direitos econômicos, trabalhistas, sociais, de previdência, de coisa nenhuma. Então as nossas tarefas, agora eu estou apontando para as nossas tarefas, que é o governo novo, e nós temos que dizer o seguinte: é extremamente positivo a classe trabalhadora, a maioria da classe trabalhadora, derrotar o governo Bolsonaro. Por quê? Porque é preciso, e não só pelas questões econômicas, mas pela questão das liberdades democráticas. Porque se não tiver liberdades democráticas, você sequer pode lutar contra qualquer reforma que o governo poderia fazer se vencesse as eleições. Então, a possibilidade nesse governo de frente ampla, as liberdades democráticas estarem mais asseguradas, não estou falando não asseguradas, mais asseguradas, é mais positivo do que no governo se o Bolsonaro vence. No entanto, as nossas tarefas das centrais sindicais e dos movimentos sociais, as tarefas não são ir para dentro das comissões que o governo está montando, já estão montadas, para que você, o movimento sindical, aconselhe o governo ou faça acordos e proponham, e quando chegar na hora de não restabelecer as conquistas ou ampliarem as conquistas, por terem um acordo assumido dentro das comissões, você não propor que os trabalhadores ganhem as ruas, porque se nós não defendemos os nossos direitos, independentemente desse governo, que é o governo que nos possibilita, estão mais asseguradas as liberdades democráticas, você vai ter a ultradireita. Vocês não pensem que a ultradireita vai desaparecer, que essa turma das portas dos quartéis, que os grandes latifundiários lá do agronegócio, que esses caras vão desaparecer e vão ficar acomodados e com medo de ganhar as ruas. Não. Nas histórias dos movimentos, dos governos de frente popular, esse governo agora não é mais de frente popular, agora é de frente ampla. O surgimento da ultradireita não foi em governos de direita. A história mostra isso. A história mostra que sempre a ultradireita foi em governos de frente popular, foi governos em campo de esquerda, foi governo de socialistas que traíram socialistas, foi governo de comunistas que traíram o comunismo, são governos ou governos populares. Então, para isso é muito importante que se preste atenção nas nossas tarefas. E é muito importante que esse congresso, que vai discutir inclusive a sua identidade, as suas tarefas, suas atividades, que pensem que o Brasil não tem só 33 milhões de pessoas passando fome. Tem muito mais do que isso. Não pensem que só tem esse número de desempregados. E discutir a solidariedade dos sindicatos que têm renda, que tem todo mês, como na iniciativa, na administração indireta e no serviço público da administração direta, que tem um orçamento certo todo mês, porque são os governadores, os prefeitos descontam e mandam para o sindicato. O sindicato da iniciativa privada não é assim, mas independente de não terem financiamento público ou privado, de terem ou não terem, os sindicatos precisam chamar a atenção para uma situação de pobreza e de miséria superiores ao que era de 1820, que é a solidariedade. Os sindicatos e as centrais devem discutir a solidariedade aos desempregados, campanha de solidariedade aos desempregados, lutas dos desempregados, porque com a reforma administrativa, boa parte de nós, os novos que virão através de terceirizados e serão futuros desempregados, não terão essa oportunidade que nós temos de termos dificuldade de sermos desempregados.
Então, campanha de solidariedade. Para isso é preciso saber onde estão os desempregados. Os empregados da indústria, os empregados do comércio, os empregados do serviço público, na saúde e na educação. Onde estão? Localizá-los e unificá-los. Propor lutas para eles e propor solidariedade ativa, inclusive. A outra questão, que esse sindicato, não sei se tem, mas o de saúde e professores tem muito, a dificuldade de compreender que aqueles trabalhadores terceirizados é a obrigação daqueles que têm no regime jurídico único lutar por eles ou trazê-los para a base desses sindicatos. Não dá porque, vou fechar, não dá porque tem um sindicato que ali tem um sindicato terceirizado e que faz as mesmas tarefas que nós fazemos, aí esse sindicato aqui não pode lutar, e muitas vezes aquele sindicato é um pelego, não luta, não faz nada, só quer um imposto sindical, alguma taxa assistencial. E por que nós vamos trazer eles para o nosso lado? Então são tarefas que nós vamos fazer, vamos ter, mas acima de tudo, quero terminar aqui. Os trabalhadores precisam lutar, organizar as suas lutas, inclusive contra o governo atual, porque não vai ser fácil. Não pense que tudo que vai estar rolando naquelas comissões, o governo vai ceder. E a outra coisa é o surgimento da ultradireita, que os trabalhadores precisam organizar a sua autodefesa. As nossas mobilizações, as nossas passeatas, as nossas greves gerais não serão mais como nós fazíamos antigamente, que botavam 15, 20, 30 mil pessoas passando nas ruas e ninguém nos incomodava. Agora eles têm os caras que são contra, que vão para as ruas provocar, mas não se provocar, mas também ameaçar, mas não só ameaçar, agredir, bater, espancar, expulsar e assassinar. Essa é a tarefa deles, porque a crise econômica no mundo pressupõe, historicamente, quanto mais a crise, mais necessidade de apoio, e os governos financiam, inclusive, esses grupos.